Olá pessoal, Tuni Riba, vamos continuar nos estudos aqui? Vamos lá. Então nós estamos trilhando um caminho agora para organizar a informação contábil, beleza? Vimos no último vídeo que as contas são agrupadas em planos de contas. Então o patrimônio é colocado em caixas que nós chamamos de contas contábeis e essas contas contábeis fazem parte de um plano de contas da empresa. Beleza. Só que agora nós precisamos validar essas contas, verificar se os registros que estão ali estão corretos de acordo com seus débitos e créditos. Já vimos que os débitos são valores que representam normalmente os bens e direitos e os créditos as obrigações. Tá? Vamos lá, vamos tentar entender agora como é que nós podemos validar isso antes de chegar no nosso último passo, que é o balanço patrimonial. Vamos embora? Então vamos lá. Então a pergunta é: como validar aí o nosso patrimônio? Chegamos na nossa última aula no nosso plano de contas, está aqui apresentado, então são essas contas contábeis, e nas contas contábeis nós temos os diversos patrimônios aqui. Olha, temos caixa, imóveis, veículos, estoque, móveis e utensílios, contas a pagar e o capital social. Dessas contas que nós temos aqui, nós sabemos que nós temos contas de ativo, passivo, patrimônio líquido aqui. Ou, traduzindo aí, nós temos contas que são bens e direitos e contas que são obrigações. Vamos separar isso nessas características. Vamos pegar essas primeiras contas aqui, ó, caixa, imóveis e veículos. Vocês acham que são bens, direitos ou obrigações? Opa, caixa, o dinheiro que a empresa tem, imóveis, a construção e os veículos, o carro, a caminhonete e a moto, então são bens da empresa. Bens são ativos, ativos são de natureza devedora. Embaixo, estoque, móveis e utensílios e contas a pagar. Isso são bens, direitos ou obrigações. Bem, estoque é o que a empresa tem para ser revendido. Móveis e utensílios são os móveis que a empresa possui dentro dela, como no caso aqui os balcões, os bancos, os pratos. E o contas a pagar são as dívidas, ou seja, aqui nós temos uma obrigação. Contas a pagar é uma obrigação. E obrigação sabemos que são de natureza credora. Ou dei um crédito, alguém deu um crédito para mim para eu usar aquele recurso. Beleza? E por fim aqui nós temos o capital social. Vai seguir a mesma linha aí do contas a pagar. É o crédito que o dono da empresa e o empresário dê aí para a empresa para utilizar o recurso disponível. Então é um crédito também. Depois vamos começar até a entender um pouco mais esse débito e crédito como destinos e origem de recursos. Podemos fazer essa análise. Por exemplo, olha aqui no começo do nosso empreendimento, nós tínhamos os carros e o imóvel. A origem do recurso foi o empresário e o destino foram os bens. Então, aqui, a origem é um crédito e o destino é um débito. Quando aparece a dívida, dá para fazer essa mesma associação. Olha que legal. Eu tenho as dívidas que são a origem para eu conseguir os meus móveis e utensílios. Então, a origem da movimentação e o seu destino. O destino, por que eu fiz isso? Eu queria móveis e utensílios. Então, o destino são os débitos, que normalmente são bens e direitos. E a origem são dívidas que eu crio. No caso aqui, as dívidas com o banco, com os fornecedores, contas a pagar e assim por diante. E aqui, no exemplo anterior, a dívida com o próprio empresário. Tá? Então, podemos guardar assim também. Tá? As origens são os créditos e os destinos são os débitos. Beleza. Então eu tenho aqui ativos e passivos e patrimônio líquido. Aonde que é o patrimônio líquido? É o capital social aqui. Então eu tenho créditos, tenho
débitos aqui. Beleza. Isso que eu estou falando já é para montar o balanço patrimonial. Eu tenho ativo, passivo e patrimônio líquido no balanço patrimonial. Só que não chegamos e ainda. Primeira coisa que nós temos que fazer para chegar nesse balanço patrimonial é fazer um rascunho dele e ver se esse balanço patrimonial está pronto para ser elaborado, ou seja, se os débitos e créditos das minhas contas estão corretos. Esse rascunho, esse balanço patrimonial pequenininho, simplificado, é chamado de balancete de verificação. Então, eu vou criar um balancete de verificação aqui. Então, vou até escrever aqui em cima, ó. Balancete de verificação. Então, é um balanço pequenininho para verificar se as minhas contas aqui no meu plano de contas estão corretas. Então, como é que eu faço? Eu tenho as minhas contas contábeis aqui, e aí eu vou colocar os saldos delas aqui. Então, eu tenho 5.000 de caixa, e eu venho aqui, 5.000 de caixa. O que mais que eu tenho? 80.000 de imóveis, eu coloco aqui, 80.000 de imóveis. Veículos, 85.000, veículos, 85.000. Por enquanto, não me importa a ordem dessas contas, tá? 10.000 de estoque, 10.000 de estoque. Então, aqueles patrimônios que eu organizei em contas contábeis, eu estou agora colocando no saldo do meu plano de contas. 45.000 em imóveis e utensílios, contas a pagar também 45.000, e o capital social é os 180.000 aqui. Vou selecionar tudo, apertar o Ctrl Shift exclamação aqui para organizar com ponto e vírgula. Esses são os valores que eu tenho. Agora, eu vou criar aqui uma coluna chamada débito e uma coluna chamada crédito. Sempre nessa ordem, tá? Débito aqui na esquerda e o crédito na direita. Para guardar, lembra de depois de Cristo. O D depois o C. Então, a contabilidade trabalha com valores depois de Cristo. D depois C. Vamos usar muito isso depois em outras ações contábeis aí. Sempre débito depois o crédito. Ok. Nós olhamos lá e nós falamos, olha, caixa, estoque, móveis e utensílios, veículos e imóveis são débitos, né? São ativos. O contas a pagar é a origem, a dívida que eu tenho, então é um crédito. E o capital social também é a dívida com o meu empresário, com o dono da empresa. E aí, depois que eu separei os débitos e créditos, eu vou colocar uma coluna aqui, na linha final aqui, palavra saldo, que vai ser o final do meu balancete, e vou colocar o igual soma aqui, então uma fórmula do Excel, para eu somar todos os valores que estão aqui em cima, então da conta caixa até o capital social, e a mesma coisa com os créditos. E para saber se o que eu fiz está certo, se os débitos foram registrados aparentemente com os seus respectivos créditos, tem que bater. Aqui é o momento que eu vou ficar triste ou ficar feliz. Eu tenho 225.000 de débito. Eu tenho que ter 225.000 de crédito. É aquele momento que eu faço uma figuinha e 225.000 também de crédito. Então aqui o meu balancete de verificação está mostrando para mim quais são os saldos que eu tenho em cada conta e que os débitos estão iguais ao crédito. Feito isso, eu posso passar para o último passo da organização minha, que é montar o balanço patrimonial. Vamos fazer isso na nossa próxima aula. Então, resumindo essa aula aqui, eu tenho as contas contábeis que fazem parte de um plano de contas e eu tenho que organizar essas contas num balancete de verificação. O que esse balancete representa? Ele demonstra o saldo de cada conta contábil, representando que os débitos e os créditos estão iguais. Se estão iguais, eu passo para o próximo passo. Se não estão, eu vou ter que olhar aqui nas minhas contas e verificar se está faltando algum patrimônio em alguma conta contábil aqui. Beleza? Então, pessoal, bons estudos aí e até a próxima.